Bom dia, boa tarde, boa noite, aí o momento que esse vídeo chegar para você. Eu sou o Reverendo Diego, pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo, e nós estamos na aula da Escola Bíblica Dominical da UPA, dos adolescentes aqui da nossa igreja. Continuando a nossa revista, aqui o tema Posso Perguntar, parte 2. Não é? Se você assistiu a aula da semana passada, foi até longa a aula, não é? Mas foi importante a gente conversar um pouco sobre a nossa sexualidade, sobre coisas ruins que a gente pode fazer com a nossa sexualidade, sobre como Deus me ajuda e te ajuda em relação a isso. Se você não assistiu, vale a pena voltar lá, tá no vídeo anterior aí na playlist do nosso YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante também. A gente vai falar um pouco sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida dentro de casa. Não é? Quem nunca parou para pensar por que tantas vezes a gente se dá tão bem com um amigo da escola, com um vizinho, uma amizade assim que vem desde a nossa infância, e às vezes a gente tem tanta dificuldade para conversar com o pai, para falar com a mãe, para ali, de repente, se abrir com o irmão, com a irmã. Por que às vezes a gente simplesmente não quer voltar para dentro de casa? Ou o contrário também, né? Por que na maior parte do tempo, louvado seja Deus por isso, a nossa casa é ali o nosso refúgio, o lugar que a gente se sente seguro, não é? E se não é assim, o que está acontecendo? A gente vai falar sobre isso hoje, sobre como a gente pode ser uma bênção na nossa casa também. Não é? Porque é muito legal a gente ser uma bênção na igreja, a gente ser show de bola na escola, na rua, no prédio, entre os amigos, mas é óbvio que isso tem que acontecer dentro da nossa casa também. Isso vale para mim, que sou pai, que sou marido, isso vale para você, que é filho, que é filha, que é irmão, que é irmã. A gente vai pensar um pouco sobre isso hoje, porque, sabe, gente, às vezes a gente simplesmente não percebe algumas coisas. Não percebe o pai um pouco preocupado, um pouco tenso, um pouco angustiado. Não percebe a mãe cansada, preocupada também, angustiada também, meio aérea, o pai meio aéreo. Não percebe que alguma coisa está acontecendo com o nosso irmão, com a nossa irmã. E às vezes as pessoas simplesmente também não percebem como nós estamos nos sentindo dentro de casa. Isso faz parte do nosso tema hoje, que a gente vai dividir assim em alguns focos, né, como a gente sempre fala da nossa lição. Então, primeiro a gente vai saber que é muito importante, se a gente já sabe, a gente vai lembrar, né, a gente prestar atenção na rotina da nossa casa. Preste atenção no que está acontecendo, na hora que o pessoal acorda, na hora que o pessoal vai dormir, nas tarefas que precisam ser cumpridas. A gente vai aprender que a gente precisa buscar intencionalmente, ou seja, com vontade, com decisão, estar perto, estar próximo da nossa família, dos nossos pais, dos tios, dos avós, de quem é o nosso responsável, prestando atenção, estando disponível, de boa vontade. Por quê? Porque eles fazem isso com a gente também, e porque é importante a gente também tomar a iniciativa. A gente vai falar sobre um tema que é muito importante, que é a gente ganhar o direito de ser ouvido, a gente conversar. Já já a gente vai falar sobre isso. E claro, né, diante de tudo isso, a gente descobrir, se não é o nosso caso, ou redescobrir o prazer, a alegria que é viver em família. Então a gente vai orar agora e aí a gente continua o nosso encontro, a gente dá início aí à nossa temática de fato. Beleza? Fecha os olhos aí, vamos orar então. Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui, ainda que pela internet. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque é ela que nos une. E obrigado especialmente por esse tema tão caro a todos nós, tão importante, tão precioso a todos nós, que é a nossa família. Fala ao nosso coração, nos ajude, Deus, a entender o que de tudo isso se aplica à nossa história, ao momento que a gente está vivendo hoje, e que a gente seja bênção na nossa casa, para a nossa família, e que a nossa família seja bênção
para a gente também. A gente te pede tudo isso e te agradece em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá? Então, primeiro, gente, para que a gente, assim, começar a nossa conversa, eu estou aqui, né, com os meus lembretes aqui, as minhas laudas, né, sobre a nossa aula. Eu quero fazer 3 perguntas para você, beleza? 3 perguntas e aí você responde aí no seu coração. A primeira pergunta é a seguinte: se eu te perguntasse aí de frente para você agora, Letícia, Pedro, Pedro Henrique, Vitória, né? Qual é a nota que você dá para o seu pai e para sua mãe? Qual é a nota que você dá para o seu tio, para sua tia, para o seu avô, para sua avó? Não sobre eles como profissionais, como, sei lá, professores, médicos, engenheiros, sei lá o que eles são, mas a nota deles no tratamento com vocês, na relação com vocês. Para o meu pai, no relacionamento dele comigo, eu dou nota 6, eu dou nota 8, eu dou nota 10. Qual é a nota? Se a gente pudesse fazer isso, qual seria? Só fala no coração, não verbaliza não. Né? A segunda pergunta é a seguinte, obviamente para você que tem, né? Para o seu irmão, para sua irmã, ou para os seus irmãos e para suas irmãs, qual é a nota ou quais são as notas que você dá para eles em relação a você? Pensando aí no Pedro e na Letícia, na Isabela e na Daniela, no Pedro e no Paulo, no Pedro Henrique e na Maria Luísa. Pensa aí, qual é a nota? Qual é a nota? Agora, né? Pensou? Beleza. Agora é claro, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, não é? Qual é a nota que você dá para você hoje em relação à sua família? Qual é a nota que você dá para você em relação à maneira como você lida com os seus pais, a maneira como você lida com o seu irmão, irmã, ou irmãos ou irmãs, com o avô, com a avó? Qual é a nota? Como é que você está indo hoje, agora? E assim, gente, não é para dar desculpa, não, mas é isso, é aquilo. Não, não, não. Qual é a nota? Qual é a nota? Seja sincero com você. Tanto que, né, essa resposta é exclusiva para você, né? Pensar sobre isso, gente, vai nos ajudar a refletir na nossa aula de hoje. Eu vou até tomar um gole d'água aqui. É água, viu? A caneca de café, mas o que tem aqui é água. Enquanto você pensa sobre isso. Porque, em primeiro lugar, gente, e aqui é a primeira lição aqui pra gente ter uma dinâmica familiar, uma vida com os nossos, assim, que vale a pena, que nos alegre, que a gente tenha prazer, e que as pessoas tenham alegria e prazer também na nossa presença. Em primeiro lugar, isso é para mim, é para você, beleza? A gente precisa colocar um pano de fundo na história das pessoas. Como assim, Diego, colocar um pano de fundo? Eu não sei se você sabe o que significa essa expressão. Essa expressão é o seguinte, ela fala pra gente, ela traz pra gente a noção da história, do contexto que envolve um determinado assunto ou uma determinada pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho da escola para entregar, né? Então eu tenho que entregar hoje é dia 8 de julho, né? Eu estou preparando aqui, gravando a aula que vai ao ar no dia 11 de julho. Não é? Eu tenho que entregar o trabalho lá no dia 11, né? No domingo. Eu tenho que entregar esse trabalho da escola. E por alguma razão eu não entreguei. Não adianta eu falar somente para a professora assim, professora, não entreguei, não fiz, não vou conseguir entregar. Não adianta eu falar isso, né? Ou simplesmente não falar nada. Isso não vai me ajudar. Eu preciso justificar a minha falta. Professor, olha, eu não consegui entregar porque eu passei mal, fiquei internado, fiquei uma semana no hospital. Professor, eu não consegui entregar porque tive um problema em casa com meu pai, com a minha mãe, aconteceu isso e isso. Essa explicação é o pano de fundo, é o contexto, é a história desse problema que eu estou enfrentando. É entender, ou melhor dizendo, saber esse pano de fundo me ajuda, te ajuda a entender as pessoas e a entender também
às circunstâncias. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, a gente vai ver que Jesus fazia isso com excelência. Né? Todos os encontros dele, todas as pessoas com quem ele se relacionava, ele leva em conta o pano de fundo da pessoa, isso para o bem ou para o mal. Então, por exemplo, ele se encontra ali com Mateus, lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 9. E ele chama o Mateus para ser discípulo dele. E aí tinha um problema. Né? Para o Mateus abandonar a vida dele e seguir Jesus, ele precisava abandonar o trabalho, ele era um cobrador de impostos, ele tinha uma situação financeira muito boa. Jesus considera aquilo e fala para ele, Mateus, ó, é melhor você vir comigo, porque, e aí está no texto isso, né? Os doentes precisam de mim. Não apenas os doentes fisicamente, né? Mas os doentes da alma, do coração, precisam de mim. Então, Jesus considera o pano de fundo, o contexto da vida de Mateus. Ele faz isso várias outras vezes com a mulher samaritana, ali em João, no capítulo 4. No capítulo anterior, ele faz isso com Nicodemos, em João, no capítulo 3. Ele considera a história das pessoas. Quando ele vai chamar aquele jovem rico, não é? Ele considera que o coração daquele rapaz estava ali focado, preso nas riquezas, no dinheiro. Por isso ele fala, ó, se desfaz de tudo isso que você tem, não que eu tenha problema com o dinheiro, quem tem problema com o dinheiro é você. É você confia mais no seu dinheiro do que em mim. Então veja, né, se desfaça disso, ande comigo que você vai ver que eu sou suficiente. O que Jesus está fazendo? Ele está considerando o pano de fundo daquele rapaz. Lamentavelmente, aquele homem prefere o seu dinheiro do que a pessoa de Jesus. Né? A prova maior que Jesus considera o nosso pano de fundo, a nossa história, o contexto em que a gente vive, é quando ele está lá na cruz e ele ora, pedindo ao Pai que o Pai nos perdoasse, porque nós não sabemos o que estamos fazendo muitas vezes por conta do pecado. Um dos textos em que Jesus fala isso está lá em Lucas 23, 34. Né? Veja, para usar uma expressão do nosso tempo, não é que Jesus passa pano para o nosso pecado, não é isso. Não, tudo bem, o Diego é pecador, a carne é fraca, tá tudo. Não é isso, de modo algum. O que Jesus mostra nessa oração e ao longo do seu ministério é que ele considera as nossas fraquezas. Ele considera o nosso pecado. Ele considera que a gente nasce, como mostra lá o texto de Gênesis, capítulo 3, a gente nasce pecador. A gente precisa dele, precisamos do Espírito Santo dele agindo em nós, inclusive para que a gente seja um irmão melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Esse é o ponto. Então Jesus, ele considera o nosso pano de fundo e nós somos chamados para imitar Jesus. Então, tem até uma história interessante, antes da gente chegar na conclusão desse ponto aqui relacionado à nossa família. Vale a pena lembrar dessa história que o autor da revista compartilha com a gente. É uma história que está até na internet e de repente você já até viu. Né? Fala de um rapaz que ele chega no metrô e ele está com 3 filhos, ele está assim meio atordoado, ele senta e as crianças começam a fazer uma algazarra e briga com um e grita com o outro, derruba o celular do outro, tira o casaco do outro. Imagina aquela loucura naquele vagão do metrô, aquelas 3 crianças ali e o pai impassível, sem fazer nada, sem tomar nenhuma atitude. O pessoal, claro, começa a se irritar. E tem muita gente que se irrita com criança, né? Vai entender, porque como se criança tivesse maturidade, muitas vezes, para saber o que está fazendo. Muitas vezes não tem. Eu tenho 2 em casa e sei muito bem o que é isso. Né? E aí o pessoal começa a se irritar até que uma pessoa não se contém e vai até aquele pai. E aí fala para ele, ô, você não está vendo o que seus filhos estão fazendo aqui, não? E aí o homem meio fora do ar, né? Sim, estou. Não, e aí, não vai fazer nada? Não, eu vou fazer. Mas vai fazer o quê? Você não está fazendo nada. Você está aí meio dormindo. Como é que é isso? As crianças fazendo uma confusão aqui. O que está acontecendo? O que houve? E aí aquele pai responde, é que eu acabei de sair do hospital agora, a minha esposa, a mãe deles, acabou de falecer. E eu sinceramente não sei o que fazer. É uma história muito impactante, né? Eu sinceramente não sei se é verdade, mas não duvido que seja.
E, de qualquer maneira, ela ilustra essa verdade para nós. Quando a gente conhece o que está acontecendo com a vida do outro, quando a gente entende a situação que o outro está vivendo, isso nos ajuda a lidar com a pessoa, a lidar com o que aconteceu. Veja, não justifica o erro, por exemplo, não é? Mas ajuda a gente a entender. Esse é o ponto aqui, eu espero estar me fazendo entender. E isso se aplica, gente, à nossa família. Isso se aplica à nossa família, porque de repente eu estou falando aqui e você está pensando, Diego, ó, no discurso isso é maneiro pra caramba, tá? Mas tu não conhece o meu pai. Você não conhece a minha mãe é isso, meu pai é aquilo, meu tio, a minha avó, o meu irmão, a minha irmã não me respeita, não protege o meu espaço, não tenho privacidade e por aí vai. Eu entendo. E as reclamações são muitas. Muitas vezes eu entendo isso. Mas fazendo esse exercício que a gente está propondo aqui, você já se colocou no outro lado da história? Será? Será que você já parou para pensar, por exemplo, na barra, na dificuldade que é criar um filho, que é criar uma filha, que é sustentar um filho, sustentar uma filha? Será? Será que você já parou para pensar nisso? Às vezes é só a mãe, às vezes é só o pai, às vezes não tem pai e mãe, às vezes é o avô e a avó, é um tio, é uma tia. Eu mesmo e meu irmão passamos por isso. Minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos, o Renan tinha 5, e a gente teve ali essa dinâmica dentro de casa. Fomos criados pelos nossos tios, os outros tios ajudaram, meus avós ajudaram. E aí, já parou para pensar nisso, na barra que é para eles? Já parou para pensar, por exemplo, né, o que toma a mente e o coração dos nossos pais e dos nossos responsáveis? Tantas vezes a gente nem sabe. Conta para pagar, crise, o emprego, a falta do emprego, o aumento das coisas, a conta de luz, o carro para consertar, quando tem carro, né? Uma emergência, alguma coisa quebrou e a gente tem que resolver. São coisas que vão tomando o nosso coração. Às vezes a gente tem que lidar com doença dentro de casa. E como é que é isso? A doença do avô, a doença da avó, a nossa própria doença, a doença do pai, da mãe. Não é? Isso tudo enche a cabeça dos nossos pais, dos nossos responsáveis. Sabe? Às vezes alguém dentro de casa está lidando com a depressão, indo ao médico, tomando remédio, se cuidando, não apenas depressão, mas alguma outra doença, como eu falei agora há pouco. Isso, gente, que a gente está fazendo aqui, esse exercício, é a gente entender o pano de fundo daquela pessoa, o contexto da nossa casa, pensar como a gente está vivendo em casa, como eles estão, se a gente está prestando atenção nisso. Aí tem um texto do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 4, que ele fala o seguinte, né? Eu anotei aqui para ajudar a gente a ganhar tempo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja, o que o Paulo está falando aqui? Ele está falando exatamente para a gente fazer esse exercício de tirar os olhos do nosso umbigo. Às vezes a gente age como se o mundo girasse ao nosso redor. Não, eu quero, eu preciso, eu tenho direito, eu não pedi para nascer, a responsabilidade... Que isso, gente? Não é dessa maneira. Então, muitas vezes a gente vive dificuldades dentro de casa porque a gente está com esse olhar egoísta da vida e da nossa família. E a gente pode mudar. O legal, né, da gente perceber se esse é um erro nosso é que a gente sempre pode mudar. E aqui dá uma dica espetacular do apóstolo Paulo. Né? Não pensa que só tem você no mundo, que o mundo só gira em torno da gente. Não. A gente pode fazer diferente, a gente pode fazer mais pela nossa família, a gente pode ter mais atenção, um olhar diferente para a nossa casa, a gente pode ser mais paciente, mais amoroso, mais disponível, mais gentil. Mais gentil, lembra do profeta? Né? O profeta fala isso, gentileza gera gentileza. Não é? Amargor, ignorância, má vontade acaba gerando mais amargor,
mais ignorância, mais má vontade. Né? Então, colocar um pano de fundo para nossa casa, para nossa família, para os nossos, nos ajuda a viver um ambiente mais agradável dentro de casa. Essa é a primeira dica, a primeira lição para a gente aqui também. A segunda lição é a seguinte, eu falei um pouco sobre isso na introdução aqui do nosso encontro. É que a gente precisa, gente, a segunda lição é a seguinte, ao longo da nossa vida, a gente precisa ganhar o direito de ser ouvido. Não é? Como assim, Diego, ganhar o direito de ser ouvido? A primeira vez que eu ouvi essa expressão foi há mais ou menos uns 10 anos atrás, uns 8 anos atrás, na Mocidade para Cristo, no acampamento da MPC, né, que fica ali em Minas. E o contexto ali era relacionado à evangelização. Então a ideia é a seguinte, não dá para você pegar a Bíblia, né, e enfiar a goela abaixo dos outros. Você vai acreditar agora porque eu quero, é a minha vontade, você vai acreditar e pá, enfia a goela abaixo da galera, Jesus e evangeliza. Então é claro que não é assim. Né? A gente precisa de alguma maneira ganhar o direito de ser ouvido, né? Seja pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que a gente demonstra pelas pessoas. Em algum momento a porta para a gente compartilhar o evangelho ela vai se abrir. É natural. Né? As pessoas vão perguntar, poxa, Diego, por que você fala assim desse jeito? Poxa, Diego, ó, você é uma pessoa legal. Ô Tagore, ô Débora, né? Puxa, eu gosto de estar com vocês. Ah, caramba, a Maria Luísa, puxa vida, que bom, não é, ter você como amiga. Por que você é desse jeito? Né? E aí é o momento em que a gente fala do nosso Deus, do amor dele por nós. Então, essa expressão ganhar o direito de ser ouvido é muito importante no que diz respeito à evangelização. Mas não só para isso. Não só para isso. Vale para muita coisa. Vale para isso que a gente está falando aqui também. Não é? Porque muitas vezes a gente acha que vai ser ouvido se a gente gritar, se a gente espernear, se a gente desafiar. Né? Às vezes a gente faz isso dentro de casa meio que no automático. Não, eu tenho que chamar atenção de alguma maneira. E aí a gente faz uma coisa errada, uma coisa que a gente sabe que vai machucar o nosso pai, sabe que vai fazer mal à nossa mãe, ao nosso avô, à nossa avó, à nossa responsável, o nosso responsável. E a gente faz porque a gente quer ser ouvido, a gente quer que prestem atenção em nós. Mas esse não é o caminho. Definitivamente, esse não é o caminho. Pelo contrário, isso vai gerar mais dor de cabeça, mais estresse, vai atrapalhar a dinâmica familiar, vai trazer problemas. Na verdade, as coisas só pioram se eu ajo dessa maneira. E aí a Bíblia traz uma dica, e é só essa, traz várias, né? Mas só essa já é assim uma porta de entrada espetacular para a gente, que é a seguinte, né? A gente aprender a ouvir mais e a falar menos. E essa é uma dica tanto do Tiago quanto do salmista. Lá no Salmo 141, a gente vai ler esses dois textos. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele fala assim, e eu leio a nossa versão comum e depois eu leio a paráfrase bíblica de A Mensagem, beleza? Né? Ele diz assim, ó, Tiago 1,19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, dois pontos, né? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem aqui, a gente sabe, é uma expressão para toda pessoa, né? Como diz lá a paráfrase bíblica de A Mensagem. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. Não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Veja, né? É autoexplicativo isso, né? A gente precisa aprender a ouvir mais e a falar menos. Muitas vezes a gente perde, né? Simplesmente porque a gente não está ouvindo. O pessoal até fala, né? É um provérbio popular que não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, exatamente para a gente ouvir mais e falar menos. E muitas vezes dentro de casa a gente fala muito e ouve pouco. Né? E ouvir, veja, não é só esse exercício de escutar, até porque se fosse ao contrário, aqueles que têm algum tipo de deficiência auditiva estariam completamente prejudicados nisso que a gente está falando. Não, ouvir tem a ver com prestar atenção.
tem a ver com ser cuidadoso, tem a ver com manter os olhos abertos, observar, tem a ver com buscar entender o que está acontecendo. A gente acabou de falar agora sobre o pano de fundo. Isso é muito difícil, eu sei que é muito difícil. E aí o salmista ele fala o seguinte, lá no Salmo 141, no versículo 3, põe guarda, Senhor, como se fosse uma cidade, né, uma cidadela protegida, cujo guarda fica ali de frente observando tudo. Né? Ele fala, põe guarda, Senhor, à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. É impressionante, ele está fazendo uma oração, falando para Deus, Deus, me ajuda a ficar quieto, a aprender a ouvir, a aprender que tem hora de falar, mas tem hora de ficar quieto. Porque fazendo isso, eu vou ganhando dentro de casa o direito de ser ouvido. O direito, ou seja, ganhar o direito de ser ouvido tem a ver com o direito de falar. Porque muitas vezes as coisas não estão bem. E quando as coisas não estão bem e a gente observa e discerne o que não está legal, ou seja, compreende, entende o que não está bem, a gente pode falar. Agora, dependendo do nosso comportamento, da maneira como a gente age, não tem diálogo, não tem conversa. E quando a gente observa, uma das coisas que a gente aprende é exatamente isso. Por exemplo, quem é que sempre esteve lá com a gente, desde o início? Quem é que sempre cuidou de nós? Quem é que sempre nos abraçou, nos afagou, nos amparou nas nossas crises, na nossa dificuldade? Às vezes até quando os melhores amigos faltaram, quem é que sempre esteve presente? É a nossa família. E pode até ser que, de repente, você que está me ouvindo, não, mas Diego, a minha família é complicada e tal. Eu compreendo, as nossas famílias têm os seus problemas. Né? Mas, em geral, graças a Deus, são eles que estão sempre lá. E se por alguma razão isso não está acontecendo, mais um motivo para a gente observar e aí a gente ganhar o direito de falar, ganhar o direito de ser ouvido. Né? Isso é muito importante, deve ser um motivo de oração para mim e para você, Senhor. Me dá o direito de ser ouvido na minha vida, na minha casa, na minha família. E a gente vai para uma terceira lição. Não é entender o contexto da nossa casa, entender o pano de fundo, ganhar esse direito de ser ouvido, falar menos e ouvir mais. Isso, gente, leva inequivocamente a minha vida e a sua vida, a gente a desenvolver um coração agradecido. Né? A gente desenvolver um coração... Porque, veja, gente, a nossa tendência é a reclamação. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes para a gente ser grato, para a gente agradecer, para a gente fazer ações de graças, não é? Para a gente enxergar, não é? Assim, intencionalmente aquilo que é bom, porque naturalmente a gente pende, não é? Para o que é ruim. Então eu vou dar um exemplo para você que eu acredito que você vai me entender perfeitamente. Não é? Eu sou flamenguista, você sabe disso, né? Você que está comigo, a gente está junto, você sabe que eu sou flamenguista. E nesse momento hoje, né, nesse período, eu tô assim, revoltado com o meu time. Né, dos últimos 5, 6 jogos, perdeu 4. Inclusive ontem tomou um sacode, nem viu a cor da bola contra o Atlético Mineiro. Né? Ou seja, eu tenho motivos para ficar com raiva. Tenho motivo. Tá perdendo, ninguém gosta de perder. Não é? Mas veja, essa é a história toda. Vamos para o pano de fundo? Né? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é os principais jogadores do Flamengo estão na seleção brasileira hoje. Não é? Um dos principais jogadores acabou de ser vendido, que é o Gerson. Então, assim, quase metade do time não está presente, do time titular, daqueles que sempre jogam, os considerados melhores pelo técnico. Né? Não tem tempo de treinar. O time está se conhecendo ali, não é? Depois de um período de férias, início do campeonato e tal. Ou seja, há vários motivos e tem mais. Se eu aumentar um pouco mais a minha visão, né, o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro, gente. É muita coisa. É muita coisa. O Internacional, por exemplo, que chegou ali a disputar o campeonato agora, o último campeonato, está 30 anos, 35 anos sem ser campeão brasileiro. E o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. Ou seja, né, e ainda tem mais um pequenino detalhe. Né? Tem time aqui no Rio de Janeiro que está jogando a segunda divisão.
Então, assim, há outros torcedores que têm muito mais motivo para ficar ali, né, invocados com o seu time. Né? Eu acho que eu me fiz entender. O que a gente precisa? Né? Para a gente ser agradecido, a gente tem que usar, né, eu me recordei dessa expressão em inglês, que é o see the big picture. Né? Não sei se eu estou falando certo, aí os poliglotas me perdoem, né? Mas é o que? É ver, enxergar o quadro inteiro, a grande figura. Às vezes a gente fica focado em coisas pequenas e a gente tende a ficar mais mal-humorado, de má vontade, a não sermos agradecidos. O Jeremias nos ajuda nesse ponto. Se a gente for lá no livro dele, nas Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, no versículo 21, ele vai falar o seguinte, ó: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Né? E o Jeremias está falando num contexto assim de destruição, de terra arrasada. A Babilônia, o exército da Babilônia invadiu Jerusalém, detonou tudo. Pensa aí num filme de guerra, daqueles assim, tipo Resgate do Soldado Ryan, assim, desolado. E aí o Jeremias olha para aquela circunstância, mas ele enxerga a big picture, ele enxerga o quadro inteiro. Ele fala, eu sei que o Senhor não nos abandonou. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E eu convido você a fazer um exercício. Não é? Pensa na sua casa quais são os motivos que você tem para agradecer. Pensa naquilo que você tem, naquilo que os seus pais, seus avós, seus tios, seus responsáveis já fizeram por você, estão fazendo por você. Se você estuda, por que você estuda? Qual é a escola que você estuda? Se você tem um quarto para chamar de seu, uma cama para se deitar, roupas para se vestir, se você viaja, passeia, se você tem presente, se você come, né? Se você come bem, se você come fora, se você tem uma casa para chamar de sua, gente dentro de casa que te ama, que cuida de você. Tantos motivos, gente, que a gente tem para agradecer. Então, ó, entender o contexto da nossa casa, ser agradecido, como a gente acabou de falar agora, ganhar o direito de ser ouvido, ó, tinha me fugido, não é? Ganhar o direito de ser ouvido, e aí a gente vai terminar, estamos com 32 minutos já, não é? Com uma percepção bíblica, vamos chamar assim, né? Toma posse da bênção. Toma posse da bênção. O que é isso, Diego? Virou teologia da prosperidade agora? Não. Calma. Não para aqui, não. Não tira do contexto que eu vou falar, não. Tá bom? Antes que você pense errado, né? Lá em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 1 a 3, tem uma palavra interessante do apóstolo Paulo pra gente. Ele fala assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, né? Pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, assim, tomar posse da bênção, tomar posse da promessa, é a gente atender a esse chamado do apóstolo Paulo aqui. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Se você chegar lá em Efésios agora, abrir a Bíblia aí, você vai ver que a partir do capítulo 5, Paulo começa a falar sobre família, né? E aí ele vai falar sobre o marido e a mulher, né? O pai e a mãe. E a partir do capítulo 6 aqui ele vai falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Depois, inclusive, ele fala dos filhos, ele fala aqui dos filhos em relação aos pais, depois ele vai falar dos pais em relação aos filhos. E aqui, especificamente no nosso texto, o que ele está fazendo é lembrar de um mandamento, lá de Êxodo capítulo 20, no versículo 12, né, Moisés recebe o mandamento de Deus dizendo: honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra. Por isso que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, porque os mandamentos anteriores não trazem uma promessa clara, explícita assim no texto. E a promessa, né, é claro, né, a bênção que eu estou chamando você que é tomar posse, exatamente essa noção de que as coisas vão bem para a gente quando a gente honra o pai e a mãe.
né? Ou seja, o nosso responsável. Honrar aqui, gente, tem a ver com considerar as palavras, com ouvir, com obedecer, com entender o contexto, o pano de fundo, com ser grato, né? E é claro que assim, não é uma promessa garantida que eu vou viver até os 90 anos se eu fizer isso, né? A ideia do texto, porque às vezes as exceções existem, né? É claro, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a exceção ela só confirma exatamente a regra. A ideia do texto é essa. Quando a gente ouve o pai e a mãe, quando a gente atende, quando a gente obedece, quando a gente respeita, a tendência natural, é claro, é a gente ir bem. A gente ir bem na escola, a gente ir bem no trabalho, na faculdade, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. A nossa vida ser prolongada. Por quê? Porque a gente honra, a gente considera os nossos pais. E é claro, quem é que não quer ter uma vida boa, uma vida tranquila? Para a gente concluir, então, né, esse é um tema que a gente falaria aqui por horas e horas, né? E eu sei que cada um de nós tem uma dinâmica específica na nossa casa, né? Pode ser que as coisas estejam complicadas nesse momento da história, pode ser que tudo esteja bem, mas eu não sei, né? Mas o que eu sei é o seguinte: se as coisas estão complicadas, elas podem melhorar, elas podem mudar, né? Deus pode intervir. A gente pode orar, a gente pode fazer isso que a gente está falando aqui. E se as coisas estão bem, elas sempre podem melhorar, né? Elas sempre podem melhorar. E as lições que a gente viu aqui hoje nos ajudam nesse sentido. Primeiro, compreendendo o contexto de cada um dentro da nossa casa, entendendo ali o pano de fundo, buscando se colocar no lugar do outro. Em segundo lugar, né, fazendo esse exercício de ouvir mais e falar menos, para que a gente vá ganhando o direito de dialogar, de ser ouvido, né? Praticar, gente, exercer a gratidão, pedir a Deus que nos dê olhos, um coração agradecido e, claro, né, honrando os nossos pais, honrando os nossos responsáveis, para que a nossa vida caminhe bem de acordo com a vontade de Deus. Que seja assim na vida de vocês, né, no momento em que esse vídeo encontrar você, e que a bênção de Deus esteja sobre a nossa casa. Quem sabe, né, a nossa nota, né, e a nota que a gente está dando para quem convive com a gente melhore e melhore muito a partir desses ensinos da palavra do Senhor. Vamos orar para a gente terminar então? Senhor, obrigado por esse encontro. Obrigado pela tua palavra que nos acolhe, que nos envolve, que nos exorta e nos ensina. Obrigado pela família que o Senhor nos deu, Pai, que a gente sabe, ela não é perfeita, mas é a nossa família. Que o Senhor nos ajude, Deus, a tornar a nossa casa um ambiente acolhedor, alegre, de segurança, e que a tua bênção, Deus, permaneça sobre nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Um beijo, Deus abençoe vocês, viu? Até mais.